Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades que acontecem por aqui. Compartilhar o vídeo é importante porque você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando esclarecimento, levando consolo, né? Isso é muito importante, né? O mundo está aí muito duro, né? Muito difícil, com muitas transformações. Então, a gente tem a necessidade de levar um pouquinho de esclarecimento. Então, vai lá, compartilhe o vídeo se você gostou. Nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos abordar um tema interessante, né? Esmola. Pois é, porque a gente acha que a gente sabe ajudar o outro, né? Sabe ser caridoso. Mas será que a gente sabe mesmo? Pois é. Então a gente sempre, né, quando a gente vai começar o nosso trabalho, a gente pede a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, dos nossos mentores, para que a gente faça uma boa reflexão. Se a gente lembrar do que Jesus disse, como está registrado lá em Lucas, né, 11:41, dai antes esmola do que tiverdes. Vamos entender, o que é esmola? Esmola é aquela oferta caridosa, né, que você faz aos pobres, né, como está lá no dicionário. É o ato de auxiliar, de prestar ajuda, socorro. Mas quem são os pobres? Fica essa pergunta, não fica? Bom, a palavra de Jesus, ela está sempre estruturada na luminosa beleza que a gente não pode perder de vista. No capítulo dessa questão da esmola, né, que é a recomendação do mestre dentro dessa narrativa de Lucas, ela merece alguns apontamentos bem especiais, né? Dai antes esmola do que tiverdes. Vamos lembrar. Jesus estava falando ali para um certo número de pessoas, né? Quando ele termina de falar, um fariseu convida Jesus para comer na casa dele. E Jesus vai, né? E ele então se reclina ali, senta à mesa, mas o fariseu olha espantado porque ele nota que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição e ele fica surpreso, não é? E aí Jesus observa a surpresa dele e fala assim: olha, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, diz Jesus. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã e da arruda, e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Gente, olha que ensinamento profundo, né? Olha, Jesus está quase nos comparando ali como um prato, né? Que a gente gosta, né, de ficar ali limpinho por fora, apesar que tem gente que não, né? Mas a gente gosta do asseio, de tomar banho, de ficar limpinho, cheiroso. Mas e por dentro? E por dentro de nós? Será que eu sou uma pessoa limpa, bondosa, caridosa, amante da justiça? Pratico o amor? Pratico o bem? É isso que Jesus está falando. Que a gente gosta de parecer muito justo, muito limpo, muito certo, mas na verdade a gente, na maioria das vezes, a gente despreza o amor, despreza o bem, despreza a justiça, né? Ou seja, a gente precisa fazer as duas coisas. É cuidar do interno e do externo. Porque, olha, isso que Jesus fala, dai antes do que tiverdes, porque dar o que a gente tem é diferente de dar o que a gente detém. São duas coisas completamente diferentes. A caridade, ela é sublime, clara em todos os aspectos.
né? Em todas as circunstâncias, né? A gente não pode esquecer a abnegação admirável daquele que distribui pão, agasalho, remédio, socorro, né? Porque a gente está aprendendo a solidariedade e está ensinando-a para o outro. Agora, tem muita gente que acha que a caridade é só material, é só com o homem. Só que caridade é muito mais. Gente, caridade, poucas vezes eu vejo no dicionário, né, que a gente usa, o dicionário humano, né, daqui da Terra, uma definição tão excelente. Olha o que o dicionário nos diz sobre caridade. Caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem do outro. Vou ler outra vez. Caridade é o amor que move a vontade à busca efetiva do bem do outro, ou seja, é o ato que nós fazemos que beneficia o próximo. Sabe o que é caridade, gente? Que às vezes a gente acha que caridade é só com desconhecido. Caridade é só com aquele que está passando uma necessidade material? Caridade é mais. Caridade é o marido chegar em casa, ou esposa, né? Quem estiver chegando ali do trabalho, às vezes chega de um dia difícil, né, de trabalho, e você age de forma caridosa, você não piora a situação, exigindo explicação porque ele chegou tarde, você está vendo que o outro está nervoso. Caridade é você trazer o necessário equilíbrio. Caridade é você escutar o seu filho contando como foi o dia na escola dele, mesmo você tendo chegado exausto do trabalho. Caridade é você dar bom dia para um desconhecido na rua. Às vezes é o único bom dia que aquela criatura vai ter. Caridade é você dar água, comida, abrigo para um animal de rua. Em situação de rua melhor, né? Caridade é você regar uma planta que está secando. Caridade, gente, ela tem que ser exercida em cada ato que nós praticamos com toda criatura. Né? A gente acha que caridade é só dar coisas. Né? Gente, as coisas nós detemos provisoriamente. Essa fortuna, essa autoridade que a gente acha que nós temos, nós não temos, são empréstimos do Senhor, porque o dono de todo o poder, de toda a riqueza do universo é Deus, nosso Pai Criador, que empresta recursos a nós, homens, segundo o mérito ou segundo a necessidade de aprendizado de cada um. Gente, Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, né, 17, 27, ele diz assim para nós: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E Paulo continua dizendo assim: olha, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. E aí, Paulo diz aquela frase que todos nós já ouvimos: pois nele, em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. E Paulo complementa. Isso foi dito pelos poetas aí de vocês, mas nós também somos descendência dele. Então, gente, é claro que a gente não pode esquecer que as doações da nossa esfera íntima, do nosso íntimo. O que eu estou doando de mim mesmo? Porque tudo que eu tenho exteriormente, fortuna, dinheiro, riqueza, tudo é empréstimo do Pai. A única coisa que nós temos é aquilo que nós angariamos dentro de nós. São os valores, as virtudes. Então, o que eu tenho de mim própria para dar? Que espécie de emoção eu estou ofertando ao outro? Que reação eu estou provocando no próximo? O que eu estou distribuindo com aqueles que estão ao meu entorno na luta diária? Qual é o estoque dos meus sentimentos? Que tipo de vibração, de energia eu ando espalhando? Porque, gente,
Para a gente espalhar a bondade, o amor, a gente não precisa ficar mostrando sorriso, riso estridente, sorriso barato, não. A gente não pode dar pedra de indiferença àqueles corações que estão famintos de pão e fraternidade. Para isso é indispensável a gente ajuntar em nosso espírito reservas de boa compreensão, amizade, paz, alegria, compreender, né, que Jesus, nosso mestre, nos confiou o serviço do bem em prol de todos aqueles que nos rodeiam, estando perto ou longe. Não é? O Espírito Isabel de França, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11, ela diz uma coisa interessante. Ela fala que a verdadeira caridade não é só dar esmola, né? Nem mesmo somente palavras de consolação. Não. A caridade mais sublime, diz ela, que Jesus nos ensinou, consiste na benevolência. Ou seja, que a gente demonstre bondade, afeto, estima, toda vez que a gente vai auxiliar, para com todas as coisas com relação ao nosso próximo. E a gente pode exercitar, diz ela, essa virtude sublime em relação a todos os seres, né? Com relação àquele pela qual a esmola não faz a menor diferença. Né? Porque a gente tem esse conceito de que esmola, né, por ser o nosso entendimento de que a esmola é material, né? Mas e aquele que precisa de um ouvido, de um bom conselho? Ele não está precisando de nada material. Ele está precisando de uma palavra de consolo, que seja dirimida a ignorância dele ali, uma palavra de encorajamento. Né? Todo tipo de caridade é sublime. Né? Agora, aquela caridade que a gente reduz somente a dar coisas que alimentam o estômago, mas que não esquece a ofensa, aquela caridade que não se dispõe a servir diretamente, que não acende a luz da ignorância, ela fica reduzida. Vamos lembrar de novo do que Jesus disse? Lá em Mateus 6. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. É por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem uma mensagem da irmã Rosália que fala sobre a caridade moral. O que é a caridade moral? É aquela que consiste em que nós nos suportemos uns aos outros. É a que a gente menos faz, a mais difícil de fazer. Né? Porque, olha, gente, tem mais mérito em nós nos calarmos, deixando que o outro, que é mais tolo, fale. Tem mais caridade a gente esquecer aquela palavra zombeteira, né? O escarnecimento, a injúria. É muito mais caridoso a gente não prestar atenção no sorriso de desdém do outro. Né? Que, às vezes o outro supõe que é melhor do que a gente, que está numa posição acima que a gente, dá aquele risinho assim, né, de canto de boca. Esqueça. Né? Esqueça. Perdoe. Essa caridade, a caridade moral, de entender que cada um de nós está num patamar, num degrau da evolução. E que a gente não precisa tratar o outro com desprezo. A gente não precisa tratar o outro com ignorância. Vamos compreender todos esses tipos de caridade. Todos esses tipos. Essa instrução de Jesus, dai antes esmola do que tiverdes, é dar o que nós temos na nossa vida íntima, é ajudar por nós mesmos, é espalhar alegria, bom ânimo, oportunidade de crescimento, elevação aos nossos semelhantes.
É nós sermos irmãos dos outros, dedicados. Porque, gente, o amor se irradia. Ele se irradia em bênçãos de felicidade, de trabalho, de paz, de confiança. O amor é a maior dádiva. E isso tudo só é possível se a gente providenciar o nosso melhoramento contínuo, se nós nos comprometermos com o nosso aprimoramento moral, intelectual. Porque a gente só consegue dar verdadeiramente aquilo que a gente tem dentro de nós. Tem uma historinha que eu gosto de contar, vocês já devem conhecer, mas não canso de me falar. Um homem rico, né, um senhor de muitas posses, resolveu fazer uma galhofa ali, né, com o jardineiro dele. Ele pega uma cesta e enche, um cesto maravilhoso, e enche de lixo. Aquele lixo fedido, fedorento. E ele pega, então, vai dar para o jardineiro dele ali, né, na frente dos outros empregados. Olha que presente maravilhoso, né? E aquele homem, né, pobre, humilde, não humilde por ser pobre, né, mas humilde por saber a posição dele, ele sorri, agradece, corre com aquele cesto de lixo, esvazia na lixeira, lava, higieniza aquele cesto, enche ele de flores e vai lá e devolve ao patrão. E aquele homem, então, fica intrigado com aquilo, né, e questiona ali o jardineiro: Oi, eu te dei ali, por que você me deu uma cesta de flores se eu te dei lixo? E aí a sabedoria, né, se revela naquele humilde homem, porque todo homem dá o que tem no coração. Prestemos atenção nesse ensinamento. Nós só podemos dar de nós mesmos aquilo que nós temos dentro de nós. O que nós estamos dando para o outro? É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau.